tarde, senhoras e senhores. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente Lula por um momento especial. Mesmo antes até de falar um pouco do Plano Safra, presidente, me permita um breve balanço. Afinal de contas, são 18 meses de governo, né? 1 ano e meio. E a gente já pode, então, apresentar um pouco dos resultados deste período. Apesar de crises climáticas, quebras de safras, apesar de preços achatados dos produtos da agropecuária, este setor cresceu 15% em 2023. O maior crescimento dentre todas as atividades econômicas desse país. E certamente é fruto de homens e mulheres obstinados que sabem lidar com a terra, que sabem o seu compromisso com produzir alimentos, mas certamente teve muito apoio do governo federal. Só para ter algumas referências, quando assumimos o governo, tinha 0 de recursos para investimento. 0. O Plano Safra vigente, que vinha de 2022, os investimentos terminaram em agosto de 2022. E a demanda altíssima, e aqui estou vendo a BIMAC, setores de máquinas, não conseguiam dar fluidez às demandas de financiamento. Imediatamente conseguimos inovar. O grande apoio do BNDES, do presidente Aloysio Mercadante, por sua determinação, criamos a linha dolarizada, que foi um grande sucesso. Juros estimulantes e linha e recursos abundantes. Foram disponibilizados 8 bilhões de reais e 6 deles já foram empregados. Criamos também a linha CPR dolarizada, que tenho certeza será um outro grande sucesso que está em implementação. Chegou junho, fizemos até então o maior plano safra da história do Brasil. 364,2 bilhões de reais. E ainda inovamos em pagar prêmios, reconhecimento por sustentabilidade. Dá um prêmio a todos os produtores que já tinham o seu cadastro ambiental rural aprovado. Alguns dizem, falam assim, mas isso é muito pouco, apenas 1,76% dos produtores conseguiram ter o seu cadastro ambiental rural aprovado. Ora, só por isso já vale uma medalha, aquele que venceu a maratona da regularização ambiental. Mas sabemos que tantos outros têm ótimas práticas nas suas propriedades e agora, nesse novo Plano Safra, a ampliação desses benefícios será para todos os produtores rurais. Ainda no Plano Safra passado, por determinação do senhor, por compromissos assumidos na campanha de 2022, instituímos o Plano Nacional de Conversão de Pastagem, que prevê um incremento de mais 40 milhões de hectares ao sistema produtivo, com juros de 7% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para pagar. O que significa isso? Praticamente, presidente, dobrar tudo aquilo que temos até agora, sem desmatar uma árvore sequer. O Brasil tem em áreas consolidadas, com a agricultura, algo em torno de 50 milhões de hectares. Depois mais as produções perenes. Voltamos a estimular os biocombustíveis. Poucos se lembram, mas o Programa Nacional do Biodiesel vinha decrescendo a mistura de biodiesel, em detrimento de combustível fóssil, na contramão do que o mundo estava indo. E ao senhor voltar ao comando desse país, hoje nós estamos com a mistura de B14 e vamos chegar a B25, que muda a relação de força da agropecuária, gera mais oportunidades econômicas e ainda além de tudo, podemos então vender combustível renovável, verde, no mundo que está pleiteando cada vez mais essa pauta. É assim também para o etanol, para o SAF, para os biocombustíveis como um todo. A régua alta da sanidade animal tem nos proporcionado grandes oportunidades, presidente. Veja exemplos dessa eficiência. Hoje, depois de mais de uma dezena de anos do vírus da gripe aviária esparramada pelo mundo, somente 3 países do mundo não têm gripe aviária nos seus plantéis comerciais. E o Brasil é um deles.
E por isso, certamente por isso, por essa garantia, é que nós estamos chegando a quase 40% da carne de franga consumida no mundo é brasileira. E avançando ainda mais nessa segurança. Uma grande medida, a relação diplomática eficiente nos permite, por exemplo, a mudar os protocolos sanitários como um país dos mais exigentes, que é o Japão. Até hoje, se entrasse um caso de gripe aviária no Brasil, todo o país seria interditado, todo o país embargado. E o novo protocolo embargará somente o município que foi detectado o caso, garantindo, Marcelo, a continuidade da produção brasileira. Isso é relação diplomática, isso é a boa relação diplomática para a gente construir acordos como esse. Outro grande avanço, muito importante, na questão sanitária, há 50 anos, presidente, nós buscávamos o Brasil livre de febre aftosa, sem vacinação. Difícil desafio, mas o empenho do governo federal, dos estados que se empenharam, e aí, Renan, do estado de Alagoas, foi um estado que se empenhou muito. Em maio passado, os 27 estados brasileiros puderam se declarar, junto com o governo federal, livre de febre aftosa sem vacinação. E tenho certeza, até maio do ano que vem, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal para que todo o Brasil possa, então, ampliar os seus mercados mais exigentes e vender cada vez mais. O SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que não é por coincidência, e eu não acredito em coincidência, um desejo seu. No seu segundo mandato, o senhor publicou o decreto 5741, que regulamentava o SISB, que permite que qualquer produtor, principalmente da agricultura familiar, possa vender em qualquer município, em qualquer feira desse Brasil, aquilo que produz na pequena propriedade. Esse certificado garante a venda de queijo, de doce de leite, de frango, de embutidos, em qualquer lugar do território brasileiro. Mas não era dada atenção a esse assunto. Até 2022, apenas 14 estados brasileiros tinham aderido ao SISB. E neste momento, presidente, 25 estados, mais de 800 municípios já têm essa certificação, permitindo melhorar a renda do pequeno produtor com garantia da qualidade do produto ao consumidor brasileiro. É mudar a história também do pequeno produtor, atendido pelo ministro Paulo Teixeira. A certificação eletrônica parecia coisa de outro mundo nesse país. Vivíamos na Idade da Pedra. Até um ano atrás, menos que isso, há poucos meses atrás, a certificação dos produtos de origem animal e agora também vegetal eram feitas no papel com carimbo, e quanto atrapalhava a vida dos nossos portadores. Conseguimos, depois de 12 anos, o sistema funcionando. Hoje, números de hoje, mais de 18.800 certificados já foram emitidos de março para cá, eletronicamente, desburocratizando, se tornando um sistema mais eficiente, e não é diferente no EFITO, que é a certificação eletrônica para grãos, frutas e todos os produtos de origem vegetal. Tenho certeza que o setor de carnes está ansioso na esperança da regulamentação do autocontrole das proteínas animais. Está pronto. Semana que vem, o presidente me anunciou agora, está publicando, para nós ganharmos ainda mais eficiência para esse setor. As relações internacionais mudaram de patamar nesses 18 meses. É fato e é incontestável o tanto que evoluímos dessas relações internacionais. Só para se ter uma noção, a nossa relação comercial com a China, encontramos 12 plantas frigoríficas suspensas de comercialização com a China. Do total que tinha liberado, 12 estavam suspensas. Dessas 12, 11 já voltaram ao movimento normal e foram, vamos dizer, reabilitadas à produção. E mais 42 novas plantas. Portanto, o placar é 53 a menos 12. É assim que é a relação. Há um ano e meio atrás, menos 12 de tudo que tinha sido conseguido habilitar para a China. E hoje, voltaram 11 e mais 42, gerando emprego, gerando oportunidades aqui dentro do Brasil. A ampliação da nossa relação comercial com café robusta para a China, presidente, é algo espetacular. Há 3 anos atrás,
vendíamos algo em torno de 80 milhões de dólares de café robusta para a China. Esse ano, vamos formalizar 800 milhões de dólares, 10 vezes mais que 3 anos atrás. Se não é fruto de trabalho, de dedicação, tenha certeza que não é sorte. É competência e dedicação, por isso está fazendo. O reconhecimento de pré-list por alguns países do mundo, como exemplo, Egito e Filipinas, permite que num único dia, 127 plantas frigoríficas ficaram habilitadas para vender para esses países. É mais emprego, mais oportunidades aqui dentro, em um simples gesto de diplomacia e de negócios ampliados. Certamente, isso não é só resultado do trabalho do Ministério da Agricultura. Em primeiro lugar, do seu trabalho, da sua dedicação. O tanto que o senhor é querido mundo afora. O Ministério das Relações Exteriores, a Apex, fundamental o trabalho da Apex para que tudo isso aconteça. E nós estamos só com 1 ano e meio de governo. Certamente essas relações vão ser muito ampliadas. Novos mercados abertos. Isso é todo dia. Impressionante. 152 novos mercados para os produtos da agropecuárias abertas em 1 ano e 6 meses. 51 países que não tínhamos essas relações comerciais, hoje estão disponíveis para fazer negócio. Foram 78 novos países e um recorde absoluto, 78 novos mercados em 2023. E 2024, nós estamos só no meio do ano, 74 novos mercados. Praticamente, em meio ano, fizemos o recorde do ano passado. Abrimos hoje, neste dia, o mercado de vísceras comestíveis para o Chile. Agora, além de vender carne, vamos vender moela, fígado, tantas outras vísceras aqui para o Chile. E olha, se não é inusitado, há 15 dias atrás, abrimos o mercado de penas de aves lavadas para o Hong Kong. Eu falei, pronto, agora não vamos vender só a carne, vamos vender a pena também, estamos vendendo até pena de galinha. Mas é uma oportunidade. Na formação de preço, até pena está tendo valor, nós estamos vendendo para fazer almofada, para fazer travesseiro. Abrimos o mercado de carne suína e bovina para o México, presidente. 20 anos nós esperávamos isso. Quem fornecia para o México? Um país do tamanho do Brasil. Só Canadá e Estados Unidos praticamente. E agora esse mercado está disponível, gerando oportunidade para esses homens e mulheres. O mercado de frango para Israel, só o Brasil hoje habilitado no mundo para vender. Eram autossuficientes, mas ninguém vendia para eles. Hoje o Brasil também pode vender para Israel. E mais, com o símbolo kosher, que é o símbolo religioso, todo judeu em qualquer parte do mundo, quer seja em Nova York, Washington, ao ver numa bandeja de carne de frango brasileiro o símbolo kosher, vai se sentir mais seguro pela sua religião e vai dar preferência à carne de frango brasileira. O algodão brasileiro para o Egito, e está aqui o presidente da AMPA, Eraí Maggi, Marcelo Duarte, que está lá fazendo as relações internacionais da AMPA. Conseguimos a habilitação do algodão brasileiro para o Egito. Se o Egito é o melhor algodão do mundo, ganhamos a equivalência. Mas se não fosse só isso, ontem, no relatório do SDA dos Estados Unidos, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo, passando os Estados Unidos. Açaí em pó para a Índia. Não é só os grandes produtores, açaí em pó para a Índia. Nós abrimos esse mercado. Já pensou? Se cair no gosto do povo indiano, como o brasileiro gosta de açaí, haja produção de açaí e oportunidades também na floresta, de produzir cada vez mais, gerar oportunidade. Pintos de um dia, embriões, bobinos, bubalinos vivos para reprodução, sementes. Isso é tecnologia. Essa é a nossa tecnologia exportada com valor agregado e foi grande a ampliação nesse sentido. É renda, é emprego aqui no Brasil. E por fim, então, presidente, para onde vamos? O novo Plano Safra de 2024. Antes de mais nada, eu queria agradecer, então, agradecer a todos os colegas ministros que nos ajudaram a chegar até aqui, ajudaram a formar o maior Plano Safra da história, os bancos públicos aqui representados e os bancos privados que também vão nos ajudar a colocar em prática, mas em especial a sua determinação, presidente.
quando se fala muito de ajuste de contas públicas, de respeito ao dinheiro público, foi na reunião com o senhor que o senhor determinou, então, a maior participação do Tesouro Nacional para formar um Plano Safra. Eu queria que pudesse mostrar a evolução dos recursos públicos, aqui, a evolução dos recursos públicos destinados ao Plano Safra. 32% a mais do que era investido de recursos públicos há 2 anos atrás. 16,3 bilhões de reais nos permitiu este maior Plano Safra da história. 404 bilhões 590, por favor, próxima. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os 2 planos safras anteriores. 40% mais. E aqui, um X muito importante que mostra a eficiência desse futuro plano safra. O custo de produção, numa média ponderada dos produtos agrícolas, caiu 23% nesses 2 anos. Portanto, este plano safra terá uma eficiência 63% maior do que o último plano safra do governo passado. É o governo estimulando cada vez mais as políticas públicas chegarem nos produtores. Vejam os destaques deste novo plano safra, presidente. 8% a mais, por favor, 8% a mais de recursos para custeio, 293 bilhões de reais, mais recurso para o Pronamp, que atende o médio produtor, e alguns ficaram sem atendimento no ano passado, certamente está corrigido, e esse é um dos grandes destaques. O programa de investimento, aí foi sensacional. Muito obrigado, viu, Haddad, toda a sua equipe, o Ministério da Fazenda, que nos ajudou a fazer mais investimentos, 16,5% a mais, 107 bilhões. E aqui alguns destaques importantes. Os programas de inovação tecnológica, levar mais tecnologia para o campo, inovação tecnológica tem que ter estimulado, e assim foi. Os limites para os produtores do Inovagro, que era de 1.300.000 por CPF, foi para 2 milhões de reais, 54% de aumento. O Moderagro, de 880.000 para 2 milhões, 127% a mais. O Proirriga, de 3.300.000 para 3 milhões e meio, 6% a mais. E sem sombra de dúvida, um grande pleito das nossas cooperativas, em especial da Alcepar do Paraná e da AOCB, o programa de construção de armazenagem. Para produzir mais, tem que guardar mais, tem que ter onde guardar. E a nossa carência é gigante, presidente. Aí é a grande evolução. Os limites de 50 milhões foram alterados para 200 milhões para cada cooperativa, o que dá um incremento de 300% a mais na construção de armazéns. Também evoluímos na cafeicultura. O FUNCAFé, que nós já batemos o recorde ano passado, 6,3 bilhões de reais. Hoje, o senhor publicou o decreto para garantir a operacionalização do FUNCAFé. 8% maior, 6,9 bilhões de reais para financiar a comercialização, custeio, aquisição de café, capital de giro e recuperação dos cafezais. Enfim, presidente, é um super plano safra, mas ele também precisa de seguro. Sabemos das dificuldades, mas tem produtores e produtores que precisam de atenção especial. Isso não é possível atender todos como queríamos, mas foi muito dedicado, e mais uma vez a sua determinação, o seguro rural, para melhorar a eficiência para o Rio Grande do Sul. Era o estado que mais demandava já recursos para seguro rural, e ainda mais a partir de agora. Os recursos ordinários para o seguro rural do Rio Grande do Sul eram da ordem de 134,4 milhões de reais. Cresceram 17% e foi para 154,4 milhões de reais. E recursos extraordinários, mais 210 milhões de reais, perfazendo 368,3 milhões. O que significa isso? De 12 mil para 26 mil produtores cobertos por seguro rural no Rio Grande do Sul. De 669 mil para 1.200.000 hectares cobertos por seguro. De 5,5 bilhões para 11 bilhões de reais em seguros. 100% de aumento para trazer mais tranquilidade a esses produtores.
Além disso, a mudança dos percentuais de subsídio. Os municípios que foram declarados de calamidade saíram da situação normal de 20% de subvenção para o prêmio do seguro rural para 40% e as demais, de soja, e as demais culturas 60%. Os municípios em emergência saiu de 20%, foi para 30% e as demais na soja e as demais culturas com 50%. É fato que o seguro vai precisar de mais demandas. As mudanças climáticas estão aí. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir continuar dando soluções melhores. Fiquei muito feliz, vejo com muitos bons olhos a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária buscando incrementar mais recursos. E o governo está nessa pauta também. É determinação do senhor que a LDO de 2024 para 2025 tenha um incremento significativo também no seguro rural. Por fim, presidente, um assunto que nunca foi contabilizado, mas eu gostaria de apresentar aqui. Os números do Plano Safra são esses, mas nunca se mostrou, por favor, mais um slide, nunca se demonstrou a importância de outra linha de investimento e de financiamento de custeio para a agropecuária. O Plano Safra, que agora é de 440 bilhões de reais, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da Letra de Crédito do Agronegócio, porque tem subvenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se então mais 108 bilhões de reais. E aqui não estou fazendo isso para inchar o Plano Safra, porque não precisa. Ele já se mostrou pelos números sem a LCA, que vai ser 63% maior do que tudo que já teve, entre o que custa menos para produzir e o que é ofertado mais de recurso. Mas não pode se deixar de desconsiderar o incentivo e o direcionamento do governo para mais esses 108 bilhões de reais. Por isso, presidente, mesmo em momentos de adversidades, mesmo com dificuldade, como o senhor diz, as pessoas podem até não gostar de nós, mas nós não estamos aqui participando de um concurso de simpatia. Nós estamos aqui trabalhando para fazer o Brasil dar certo. Nós estamos trabalhando para que essa agropecuária continue sendo uma força na propulsão da economia brasileira. E tenho certeza que assim o será, com mais esse Plano Safra e o senhor no comando desse país. Muito obrigado a todos.